Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, dia 13 de abril de 2021, para fazer aula de matemática, tá bom? Então, quem tem a folhinha impressa, já pegou na escola ou imprimiu em casa, pega a folhinha aí, do dia 13 de abril de 2021, tá? São duas folhinhas. Quem não tem a folhinha, não tem problema, porque a gente pode responder no caderno, tá? Então assiste o vídeo, vai acompanhando os exercícios, anotando as respostas no caderno, que é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá, Hoje em matemática a gente vai aprender a comparar quantidades. O que é isso, professora? Vamos imaginar que eu tenho uma determinada quantidade de uma coisa e outra quantidade de outra coisa. E eu quero saber qual eu tenho mais. Um exemplo, numa sala de aula eu tenho grupos de meninos e grupos de meninas, tá? Eu tenho lá 30 alunos no total. Aí eu sei que 20 são meninos e 10 são meninas. Aí eu quero comparar essas quantidades. Eu quero saber quantos que tem mais? Tem mais meninos ou tem mais meninas? Ah, tem mais meninos. E quantos a mais de meninos que eu tenho do que meninas? Tá? Então, eu tenho 10 meninas e 20 meninos. Qual é a diferença entre o 10 até chegar no 20? Quantos meninos a mais daquela quantidade de meninas eu tenho, tá? Então, a gente vai aprender quantidades maior, menor, igual, e também a diferença entre determinadas quantidades, tá? Então, olha só, vamos aprender a comparar quantidades? Em uma sala de aula foram encontradas as seguintes quantidades de cada material. Então, aqui eu tenho, lápis, 88, canetas, 79, cadernos, 52 e clipes, 102. Eu vou aumentar aqui a tela, que eu acho que deve estar pequenininha para vocês. Aí, acho que melhorou, né? Agora dá para ver bem certinho a quantidade. Lápis 88, caneta 78, caderno 52 e clipe 102. Vamos ver o que ele vai perguntar para a gente. Primeiro, o que há mais? Lápis ou canetas? Então, ele dá dois itens, dois grupos aí, para a gente comparar a quantidade desses dois grupos. Então, vamos lá, vamos pegar o lápis. Nós temos 88. E canetas, eu tenho 78. O que tem mais? Lápis ou canetas? Pensem, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Quem respondeu lápis está certo, tá? Professora, como que eu chego nesse resultado? Existem várias formas de chegar a esse resultado. A gente pode olhar aqui, o quadro numérico, tá? Do 1 até o 100, porque o 88 e o 78 está entre o 0 e o 100, tá? Então, aqui, eu tenho 78 e aqui eu tenho 88. Quanto mais próximo do zero, menor o número é, tá? Então, por exemplo, tá vendo que o 78 vem antes do 88, da família do 88? Então, se ele vem antes, quer dizer que ele é menor. O número que vem depois é maior, tá? Então, lembra disso, quanto mais próximo de zero o número está, menor ele é. Outra forma de fazer isso sem precisar olhar o quadro numérico. Às vezes a gente não tem o quadro numérico na mão, não está perto de internet, a gente quer comparar uma quantidade. Como que eu posso fazer isso? Vamos voltar lá na atividade. Olha só, lembra que eu falei para vocês que é muito importante a gente decorar aqueles conceitos de centena, dezena e unidade? Porque a gente vai usar isso para muitas coisas. Aqui, se a gente tem esse conceito decorado na nossa cabeça, quanto que é uma centena, quanto que é uma dezena, quanto que é uma unidade, a gente consegue fazer essa comparação também, tá? Como? Por exemplo, o lápis. Eu sei que eu tenho 8 dezenas para formar 80. O que é o 80? 8 dezenas, 8 montinhos de 10, tá? Dezenas, 10. 8 dezenas, 8 montinhos de 10. Mais 8 unidades. Aqui na caneta, eu tenho o quê? Continuo tendo 8 unidades, mas eu tenho 7 dezenas.
tá? Então, 7 dezenas, dezenas é igual a 10, eu tenho 7 montinhos de 10. O que é maior, o 8 ou o 7? Porque aqui eu tenho 8 dezenas e aqui eu tenho 7. O número de unidade, ó, é o mesmo, a gente nem vai precisar prestar atenção nisso. A gente começa aqui, ó, pela frente. 8 dezenas é maior que 7 unidades? Sim, o número 8 é maior que o número 7. Então, quer dizer que, sabendo disso, eu sei que eu tenho mais lápis do que canetas, tá? Então, eu vou anotar aqui, ó. O que é mais, lápis ou canetas? Lápis. Lápis, certo? Pausa aí, copia. Vou colocar verdinho para vocês verem que é a resposta. Lápis. Agora ele quer saber quantos a mais, tá? Então, o que é quantos a mais? A partir daquela quantidade de caneta, quanto a mais que eu tenho até chegar na quantidade do lápis? A gente chama essa quantidade, né, entre um número e outro, diferença, tá? De diferença. Então, qual é a diferença do 78 até o 88? Como que eu sei disso? Eu tenho que ir do 78 e contar até chegar no 88, tá? Maneira simples de contar isso. Eu posso contar nos dedos, tá? Guardo 78 na cabeça e vejo quantos dedos que eu levanto até chegar no 88. Quando a diferença é pouca, dá certo. Quando a diferença é maior, aí a gente tem que arrumar outra estratégia. Então, aqui a diferença é pouco. Ó. Se eu guardar o 78 na cabeça, eu consigo fazer nos dedos da mão. Vamos ver, ó. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Cheguei na quantidade do lápis. Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho 10 dedos levantados, então a diferença entre as canetas e os lápis é de 10 unidades, tá? Ou seja, uma dezena, porque 10 unidades é igual a uma dezena, tá? Eu poderia ter chegado a esse resultado de forma diferente. Eu sei, ó, tá vendo as unidades? As unidades é a mesma coisa, né? Eu tenho a mesma quantidade de unidades aqui, tanto de lápis quanto de canetas. Qual é a diferença? A diferença é que aqui eu tenho 8 dezenas e aqui eu tenho 7. Então, do 78 para o 88, quanto que eu tenho a mais? Uma dezena. Professora, e se aqui no lápis, ao invés de ser 88, fosse 89? Então, eu teria uma dezena, né, do 78 ao 88, mais uma unidade. Seria 11, tá? Então, aqui, ó, como eu mantive o mesmo número da unidade, então eu só vejo qual é a diferença de dezenas no caso aqui, tá? Que daria 10, tá? Quantos a mais? 10 unidades ou uma dezena, que é a mesma coisa. Copiem aí, dê um pause. Vou aumentar aqui. 10 unidades ou uma dezena, que é a quantidade que tem entre o número 78 até o número 88, bom? Letra C, vamos lá, ó. O que a mais? Agora ele vai dar outros grupos, ó, ele vai dar o grupo de caderno e o grupo de clipes. Então, a gente vai comparar a quantidade desses dois grupos. Vamos lá, ó. Cadernos eu tenho quanto? 52. E clipes eu tenho quanto? 102. Bom, o que tem mais? 52 ou 102? Começando que aqui a gente só tem dois algarismos, ó, unidade e dezena. Então, eu tenho 5 dezenas e 2 unidades. Aqui eu já tenho 3 algarismos. Só pelo fato de um número aqui ter 3 algarismos e esse daqui só ter 2, quer dizer que o número que tem mais algarismos é maior, tá? Então, logo de cara, vendo isso, eu já sei que eu tenho mais clipes aqui do que cadernos, tá? Professora, mas aqui eu tenho 0 dezenas e aqui eu tenho 5 dezenas.
Tudo bem, mas aqui você tem centena e aqui você não tem. Por isso, quando a gente vai comparar os números, a gente sempre começa, ó, do primeiro número aqui, tá? Dessa vez, a gente não vai começar de trás para frente, a gente vai começar do primeiro número, tá? Sempre observando o que é centena, o que é dezena e o que é unidade. Comparando centena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade. Então, aqui nesse caso, ó, ele tem uma centena. Quantas centenas ele tem aqui? Nada. Então, uma centena é maior do que nada, tá? Então, eu tenho aqui, ó, maior quantidade de clipes. E sem contar que, se a gente for observar pelo quadro numérico, o número 52 está mais perto do zero do que o 102. Então, o 52 é menor. Vamos lá, então, ó. O que é mais? Cadernos ou clipes? Clipes. Clipes. Pausem aí para copiar, tá? Ah, agora ele quer saber quantos a menos que tem, tá? A gente vai fazer o mesmo raciocínio, tá? Porque ou a mais ou a menos, a gente quer saber qual é a quantidade que tem entre esses dois números, entre o 52 e o 102. E agora a diferença é grande, não vai dar para contar nos dedos, tá? Porque, ó, eu tenho 52, até eu chegar lá no 102, eu não tenho dedo para tudo isso. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer pela regra da decomposição, centena, dezena e unidade, tá? Bom, aqui, ó, eu sei que eu não tenho nenhuma centena, e aqui eu tenho uma centena, tá? Aqui eu tenho 5 dezenas e aqui eu tenho nenhuma dezena. Então, o que acontece? Quantas dezenas falta para chegar dos 50 até lá a casa dos 100, tá? Então, ó, eu tenho 5 dezenas aqui. Para virar 100, quanto que falta? Ó, eu tô lá no grupo dos 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, ó, 5 dezenas. Para eu chegar dos 50 até os 100, faltam 5 dezenas. 5 dezenas e quantas unidades? Ó, tá vendo que a quantidade de unidade é a mesma? 2. Então, nenhuma unidade, são só 5 dezenas. Então, a diferença entre 52 e 102 é de exatamente 5 dezenas, que é equivalente a quanto? 10, 20, 30, 40, 50. 5 dezenas. Opa, vou colocar aqui certinho, ó. 5 dezenas ou 50 unidades, que é a mesma coisa, tá? Lembrando que dezenas são montinhos de 10. Então, ou eu tenho 5 dezenas, 5 montinhos de 10, ou eu tenho 50 unidades, é a mesma coisa. Copinha aí que a gente vai para a próxima folha agora, tá? Ó, próxima folha. Para comparar números, usamos alguns sinais, tá? Então, agora ele vai ensinar alguns sinaizinhos que mostram, sinais gráficos, que mostram pra gente, quando a gente quer comparar um número, qual número é maior, qual é menor e qual é igual, tá? Então, o sinal de igual, a gente já conhece, tá? Este aqui, ó, boquinha virada para o lado esquerdo, é o sinal de maior. Boquinha virada para o lado direito é o sinal de maior. Eu vou dar uma dica para vocês. Imagina que isto aqui é a boquinha de um jacaré, tá? Não parece a boquinha de um jacaré? E quando a gente vai comparar dois números, a boquinha do jacaré vai ficar sempre virada para o número maior, tá? Então, vamos ver essa dica aqui na prática, ó. Agora é com você. Preencha a lacuna com os sinais de maior ou menor. Aqui eu tenho o número 55 e 78, tá? Qual número que é maior? Agora eu tenho que descobrir qual número é maior, tá? Eu posso usar o quadro numérico
ou eu posso usar a cabeça aqui, comparando as unidades e as dezenas de cada número. Quero que vocês pensem e eu já vou falar a resposta. Bom, quem falou que o número 78 é maior, está certo. Por quê? Ó, primeiramente, o que eu tenho que ver? A quantidade de algarismos que eu tenho nesses dois números. Então, nos dois, eu tenho dois algarismos, ou seja, unidade e dezena, unidade e dezena. Vamos começar comparando as dezenas. Vou colocar aqui de vermelho. Gente, o que está acontecendo aqui? Tá doido. Opa. Eu vou colocar de vermelho aqui a quantidade de dezenas, para deixar bem claro para você o que a gente está comparando. Ó, eu estou na classe da dezena, tá? O que é maior, o 5 ou o 7? O 7, tá? Porque o 7 vem depois do 5. Então, quer dizer que eu tenho 70 contra 50. 7 dezenas contra 5 dezenas. 7 dezenas é muito maior. Tá? Então, eu nem preciso olhar para a quantidade de unidade que tem cada número, porque se a dezena já é maior, quer dizer que o número está lá para frente, tá bom? Aí, qual sinal que eu vou usar aqui para dizer que o 78 é maior que o 55? Eu vou usar a boquinha do jacaré virada para o lado do 78. Deixa eu achar aqui no meu teclado. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, quando o número é maior, a gente vira a boquinha do jacaré pro 78 e a bundinha do jacaré fica pro número menor. Ele não tá nem ligando pro menor, ele quer comer o número maior, tá? Então, se vocês lembrarem dessa dica, vai ficar muito fácil vocês completarem aqui o resto da atividade, tá? Vou colocar de verde para vocês verem que é essa a resposta. Bom, agora é com vocês, ó. Próximo aqui. O que é maior, 23 ou 32? 23 ou 32? Esse aqui dá para confundir, porque a gente usa o número 2 e o número 3, só que eles estão ao contrário, num número e do outro. Então, vejam aí. O que é maior, 23 ou 32? E aí, já descobriram? Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que olhar. Os dois números têm dois algarismos, unidade e dezena, unidade e dezena. Por onde a gente começa a comparação? Do primeiro número, tá? Que é, no caso aqui, o grupo da dezena, tá? Então, o que é maior? 2 ou 3? O que é maior? O 3, tá? Então, quer dizer que 3 dezenas é maior que 2 dezenas. Até porque, ó, se a gente for contar de 10 em 10, a gente vai ver que o 20 vem antes do 30, tá? Ó, 10, 20, 30. Então, aqui, ó, eu tenho 23 e aqui eu tenho 32. A família do 20 vem antes, então a família do 30 é maior, tá? Então, aqui, ó, a boquinha do jacaré virada para quem? Para o número maior. Certo? Aqui no computador é meio difícil de preencher, mas vocês façam bem bonitinho aí, no meio, bem certinho, tá? E agora, ó, eu tenho 9 e eu tenho 0,9. Este número é o quê? É maior ou menor? Tem uma pegadinha aqui, hein? Vou deixar vocês pensarem. 9 é maior ou menor que o 0,9? Bom, este número não é nem menor e nem maior, eles são iguais, tá, gente? Por quê? Porque por mais que aqui eu estou vendo dois algarismos, tá?
este zero que está do lado esquerdo, ele não vale de nada, tá? Se ele tivesse aqui do lado direito do número, ó, aí mudaria a história, porque ele vira 90. Quando ele tá para frente do número, ó, eu posso colocar um monte de zero aqui, não vai significar nada, porque o que vale, ó, é a unidade, 9. Aí é 0 dezenas, 0 centenas, 0 unidade de milhar, 0 dezena de... Não vale de nada, certo? Só muda se eu coloco o zero aqui atrás do número. Por quê? Porque daí o que era 9 unidades passa a ser 0 unidades. E o 9 que estava na casa da unidade vai para a casa da dezena. Então, muito atenção, tá? Tava assim, 0,9, né? Então, aqui, eu não ter nada na frente e ter o zero na frente é a mesma coisa. O 9 é a mesma coisa que o 0,9, tá? Então, aqui, apesar de eu ter dois algarismos aqui e só ter um algarismo aqui, significa a mesma coisa, porque o zero do lado esquerdo do número não vale de nada. É como se eu não tivesse nada, ó, que nem este daqui, tá? Então, aqui eu vou usar o sinal de igual. Quando o número é nem maior e nem menor, ele é igual. Então, eu uso este sinal aqui. E agora, o que é maior? 62 ou 92? Pensem aí. Maior, tá? Vamos sempre lembrar do maior. O maior, gente, é o 92, tá? Por quê? Porque a família dos 60 vem antes, ó. Tá vendo? A gente tem dois algarismos, aqui a gente tem unidade, unidade, unidade é a mesma. E aqui a gente tem a dezena. A dezena é diferente. Uma é 6 e a outra é 9, tá? Então, é 60 contra 90. Se eu conto de 10 em 10, quem vem primeiro? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Já veio aqui. 70, 80, 90. O 90 vem depois, então o 90 é maior. Boquinha do jacaré virada para o 90. 92, no caso. Vamos para outra coluninha aqui, ó. Aqui tem várias pegadinhas também, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o 100 e aqui eu tenho 10. Qual que é maior? Qual que é maior? Pensem aí, eu já vou corrigir. Ó, vamos comparar os dois números então, tá? Aqui eu tenho, ó, unidade e dezena. E aqui eu tenho unidade, dezena e centena, tá? Então, olha só. Por mais que os dois comecem com 1 e vem seguido do zero, aqui, ó, eu tenho uma centena, 0 dezenas e 0 unidades. Aqui eu não tenho nenhuma centena, eu só tenho uma dezena e uma unidade, tá? Então, este daqui a gente chama de 100. Este aqui a gente chama de 10. O 10 vem antes do 100, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vem muito antes, tá? Então, ó, o 100 é maior que o 10. Boquinha do jacaré virada para o 100. E aí, se eu perguntasse assim para vocês, e qual é a diferença entre o 10 e o 100? A diferença dos dois é muito grande, tem muitos números entre eles. Então, o que eu penso? Eu penso pela lógica lá da decomposição, tá? Então, eu tenho uma dezena. Quanto que é o 100? O 100 é 10 dezenas, tá? Entre 1 e 10, quantos números eu tenho? 9. Então, a diferença entre o 10 e o 100 são 9 dezenas, 9 montinhos de 10, ou seja, 90 unidades.
Vamos lá agora. Qual que é maior, 105 ou 205? Esse computador tá mal assombrado, porque eu não tô nem relando nele e ele... Ó, o que que ele fica fazendo? Ai, ai, ai. O que é maior, gente? 105 ou 205? Ó, vamos comparar os números. Aqui eu tenho 3 algarismos: unidade, dezena, centena. Aqui também, unidade, dezena e centena. Então, vamos começar lá pela classe da centena. Aqui eu tenho uma centena e aqui eu tenho 2 centenas, tá? O que é maior, 1 ou 2? O 2. Então, o fato de eu ter 2 centenas quer dizer que eu tenho mais números do que ter uma centena só. Porque uma centena é só um montinho de 100. E 2 centenas são 2 montinhos de 100. Quer dizer que eu tenho a mais. Vocês estão vendo que para a gente fazer essa comparação entre os números, a gente sempre tem que comparar centena de um número com a centena do outro número. Eu não posso comparar o 1 aqui da classe da centena desse número com o 0 que é da classe da dezena do outro número, tá? É sempre a mesma classe nos dois números, tá? Então, aqui eu comparo, ó, a classe da centena com a classe da centena. Depois, se der empate, se aqui no caso desse empate no grupo da centena, aí eu vou olhar para a dezena. Se der empate na dezena, aí eu olho para a unidade, tá? Como aqui eu já sei, só olhando a centena, que o 205 é maior que o 105, eu já posso resolver isso aqui. Colocar a boquinha do jacaré aqui, virada para o 205, que é maior. Olha aqui, tá acabando, ó. 237 é maior ou menor que 170? E aí, gente? Faz aí pela regrinha. Começa colocando aí, organizando as classes, unidade, dezena e centena. Olha para o outro número, organiza as classes, unidade, dezena e centena. Agora, você vai comparar as classes. Compara aí, centena com centena. Qual número é maior? Ó, vamos lá. 170 e 235, ó. Unidade, dezena e centena. Então, eu tenho um número aqui de 3 algarismos. E aqui, unidade, dezena e centena. Também um número de 3 algarismos. Então, eu vou pegar a classe da centena aqui, que eu tenho aqui no 237 é 2, e aqui no 170 é 1, e vou ver. O que é maior, o 2 ou 1? O 2, tá? Então, é aquele mesmo caso de cima. Eu tenho 2 centenas, tá? Contra uma centena só lá no 170. Então, aqui, 237 é maior que o 170. Nem preciso olhar as dezenas e a unidade. Por quê? Porque só o fato de eu ter olhado aqui para a centena já me esclareceu que o 170 vem muito antes do 237, que é lá para frente, tá? Aqui eu tenho outra pegadinha, ó, parecida com aquela lá do 10 e do 100. Aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 1000. Aqui tem 2 zeros e aqui tem 3 zeros. O que é maior? Ó, vamos comparar. Aqui eu tenho 4 algarismos: unidade, dezena, centena. O que vem aqui antes da centena? Unidade de milhar. A gente vai trabalhar unidade de milhar, são montinhos de 1000, tá? Então, a unidade de milhar.
milhar ou milhar. O nome já diz, é fácil de decorar, tá? Então, é 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho aqui, como que eu leio esse número? 1.000, tá? Porque eu tenho uma unidade de milhar, não tenho dezena, não tenho centena, não tenho dezena, não tem nada. Então, eu só tenho 1.000, tá? Uma unidade de milhar. E aqui eu tenho, ó, unidade, dezena. Ai, gente do céu. Unidade, dezena, centena. Tenho alguma unidade de milhar aqui antes do 1? Não. Eu posso até, para ficar mais fácil de comparar, igualar aqui, colocar um zero, tá? Para dizer que eu não tenho nenhuma unidade de milhar, não tem nenhum número que vem aqui antes do 1. Então, eu coloco zero. Aí, ó, eu tenho 4 algarismos contra 4 algarismos, tá? Aqui o zero, ó, tá na casinha da unidade de milhar. E o 1 aqui do 1.000 tá na casinha da unidade de milhar. O que é maior, o 1 ou o 0? O 1. O 1 é maior, tá? Então, ó, aqui eu tenho o 1.000 maior que o 100, tá? Até porque o 100 vem antes do 1.000. Ó, se eu for contar em grupinhos de 100, eu tenho 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, tá? O 1.000, ele é 10 grupinhos de 100, tá? Parece que vai dando um nó na cabeça, mas calma que a gente vai praticar bastante essa questão ainda, tá, gente? Então, ó, o 100 é menor que o 1.000. Coloca aí boquinha do jacaré virado para o 1.000. E agora a gente vai para o último exercício, tá? Ó, ficou assim, gente, ó. Quem quer conferir, dá um pause na tela agora e vê se tá certinho. Confere com o de vocês. Quem tá sem a folha, copia esses números e os sinais no caderno. Dá um pause agora também e copia, ó. Cada um numa linha, tá? Cada duplinha numa linha. Não vai colocar uma na frente do outro, vai virar uma mistureira, não vai dar para entender nada. Vamos agora, ó, para a última atividade. Na ilustração abaixo, quantos clipes há a mais que borrachas? Então, para eu responder essa pergunta, primeiro eu tenho que saber o quê? A quantidade de borrachas e a quantidade de clipes. E depois ver quantos clipes a mais que eu tenho que borracha, ou seja, ver quantos números que eu tenho entre uma quantidade e outra. Vamos lá, vamos contar, ó. Primeiro os clipes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, vou colocar até aqui embaixo, ó, para eu não me perder. Clipes, eu tenho 13. Certo? Borracha, eu vou contar agora. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 borrachas. Agora, o que eu tenho mais? Clipes ou borrachas? Clipes, porque o 9 vem antes do 13, o 9 é menor, né? Quantos clipes a mais que borracha que eu tenho? Ou seja, quantos números tem entre o 9 e o 13? Como que eu faço para saber isso? Conto do 9 até chegar ao 13. 9, 10, 11, 12, 13. Quantos dedos eu levantei? 4. Então, a diferença de clipes e borrachas são 4. Eu tenho 4 clipes a mais que a quantidade de borracha, tá? Então, ó, aqui na resposta vocês vão colocar tenho 4 clipes. Opa, não é chips, não. Clipes a mais que borrachas. Acharam difícil a atividade de hoje, gente? Ó,
a gente vai praticar bastante isso. Hoje foi só para vocês entenderem como é que é essa comparação, tá? O que é a diferença entre um número e outro. Reforçamos aquela questão da centena, dezena e unidade. Pode ter gente que está confusa com isso ainda, mas não precisa se preocupar, porque a gente vai treinar bastante até todo mundo ficar craque, tá? Ninguém aí vai ficar no caminho sem saber, sem entender. Tá com dúvida? Quer tirar a dúvida? Manda mensagem para Tia Mayra. Tia Mayra, fiquei com dúvida no exercício tal, não entendi, me explica de novo. Eu mando áudio e explico de novo. Combinado, turminha? Beijo, beijo e até amanhã.